Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Estamos todos nós reunidos Boa aqui, tarde. hoje, dia 26 de fevereiro de 2024, para estudarmos essa obra maravilhosa de Ivone do Amaral Pereira, Devassando o Invisível. Hoje vamos iniciar o capítulo chamado As Virtudes do Consolador. Então, inicialmente, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando, né, essa doutrina abençoada, essa doutrina que nos consola, que nos esclarece, que nos ajuda na nossa caminhada, porque é uma caminhada longa, né, de onde viemos e para onde nós desejamos ir, que é a perfeição, estarmos próximos do Pai. Então, a caminhada já caminhamos bastante, mas ainda temos um longo trajeto para caminhar. E com o conhecimento, o amparo da doutrina, a nossa caminhada vai ser muito mais rápida, né? Então, só temos a agradecer a Deus e aos amigos espirituais o amparo e essa oportunidade de estarmos aqui na casa de Francisco, estudando essas obras maravilhosas, com auxílio desses amigos maravilhosos. Então, antes de nós iniciarmos a leitura do livro Devassando Invisível, quero lembrar a todos do nosso seminário, o primeiro seminário Ivone Pereira, que vai acontecer no sábado, dia 9 de março, às 16h30. E nesse dia estaremos relembrando os 40 anos da desencarnação de Ivone Pereira, que aconteceu em 1984. Então, espero que a presença de todos, para que possamos juntos relembrar nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, né? O tema do nosso encontro é mediunidade a serviço da vida, porque Ivone dedicou toda a sua vida à mediunidade. E a expositora vai ser a nossa querida irmã Ana Paula Souza, que durante muitos anos coordenou o estudo do livro, das obras de Ivone Pereira aí no CEOI, né? Era sempre sábado, às 15h30 da tarde, eu me lembro. Então, uma oportunidade maravilhosa de todos nós estarmos juntos, a Ivone Pereira, nesse dia, porque com certeza a Ivone vai estar aqui participando conosco. Com certeza a Ivone vai estar. Bem, gente, para a gente iniciar esse estudo, vamos pegar o Evangelho, que eu sei que a codificação está perto de vocês, que eu sempre falo, vamos estudar? Pega Livro dos Espíritos, Livro dos Médios e Evangelho, deixa junto. Abre aí no capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5, porque a Ivone ela começa, né, a leitura, esse capítulo, com o Evangelho, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Eu considero um dos capítulos mais bonitos do Evangelho, é o capítulo 6, do Cristo Consolador. São poucos itens, né, nesse capítulo, são apenas 8 itens. E aqui no capítulo 5 inicia as instruções dos Espíritos. Item 5 do capítulo 6, o Cristo Consolador. O advento do Espírito de verdade. Item 5. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne,
porquanto não existe a morte. Vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, aclamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de verdade, Paris, 1860. Alguém tem dúvida de quem de quem enviou essa mensagem? Eu acho que não, né? Belíssima. E quando ele diz aqui, porque na realidade a gente diz, Kardec falou, mas na realidade quem falou foi o Espírito de verdade. Kardec transcreveu, né? Quando ele diz aqui, espíritas amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. É o Espírito da verdade que diz isso. Aí a Ivone também trouxe o pedacinho do item 6, quando ela diz assim: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada do Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos nos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, e a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, onde o mais desnudo entre todos vós será talvez o mais resplandecente. Espírito de Verdade, Paris, 1861. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos da preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos respeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco. O meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis. E que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices
da vossa imortalidade. Espírito de Verdade, Paris, 1861. Gente, dois belíssimos textos do Espírito de Verdade, que é de Jesus. E quando ele diz, né? E meu apóstolo, e dizem os amigos espirituais, né, que é a reencarnação de João Batista. Tá? Algum, né? Eu já tive essa confirmação, fui perguntar a um amigo meu que trabalha, estuda muito, e ele disse: realmente é ele. Né? Então, vamos lá. E Ivone traz esses dois trechos do Evangelho belíssimos para a gente. E aqui ela traz uma outra frase de William Crookes, um grande cientista, né? Ele diz assim: não digo que isto é possível, digo, isto é real. Então, tudo isso que a gente estuda, nós estudamos no Livro dos Espíritos, não é possível. Isto é a realidade. Isto é real. Assim afirma William Crookes. E continua aqui, Ivone. Do seu encantador livro Joana d'Arc, Médium, primeira parte, capítulo 6, esse livro de Joana d'Arc é de Leon Denis, tá, gente? No seu encantador livro Joana d'Arc, Médium, primeira parte, capítulo 4, integra uma série magnífica de exposições sobre o Espiritismo. Leon Denis, quem não conhece esse livro, procure, né? É um livro belíssimo. O inconfundível poeta da terceira revelação diz: olha o que ela está falando sobre ele, né? Olha que título ela está dando para Leon Denis. O poeta da terceira revelação. Porque realmente, né, gente? Os livros de Leon Denis são maravilhosos. Alguém aqui já leu O Grande Enigma? É fantástico. É fantástico. Ele é um poeta, gente. Ler as obras de Leon Denis, tem momentos que você se depara com textos fantásticos. E O Grande Enigma é um espetáculo. É um espetáculo esse livro dele. Por isso que ela chama de o inconfundível poeta da terceira revelação. E Leon Denis diz assim, numa conferência que fez há anos no Instituto Geral Politécnico, o doutor Duclos, diretor do Instituto Pasteur, em Paris, se exprimiu nos seguintes termos: esse mundo, o espiritual, povoado de influências que experimentamos sem as conhecer, penetrado, e ele diz, de um quid divino que adivinhamos sem lhe percebermos as minúcias, é mais interessante do que este em que agora se confinou o nosso pensamento. Tratemos de abri-lo às nossas pesquisas, a nele por fazerem-se infindáveis descobertas que aproveitarão a humanidade. Então, ele está dizendo que esse mundo dos espíritos, né, é muito rico e tem muita coisa para nos ensinar. Ora, ao relermos recentemente tal comentário, recordamos-nos de certo episódio a nós narrado por pessoa de absoluta integridade moral, episódio no qual, posteriormente, nossa faculdade mediúnica se viu espontaneamente envolvida num encantador prolongamento de revelações. Relatemos, porém, os acontecimentos em forma literária, de modo a não fatigar o leitor. Então, ela vai contar de forma literária, tá? Em forma, assim, romanceada, para tornar a coisa mais agradável. No mês de dezembro de 1957, um simples acaso levou-nos a visitar a respeitável família residente em Belo Horizonte, a encantadora capital do estado de Minas Gerais. Os chefes dessa família, senhor Antônio Augusto dos Santos e esposa, dona Ormencinda Santos, antigamente era costume ter esses nomes, né? Haviam perdido uma de suas filhas, menina de 14 anos, vivaz e afetuosa, inteligente aluna do Sacré-Cœur, daquela cidade. Quer dizer, deve ser um colégio católico, né? O decesso, quer dizer, a morte, o desencarne da gentil adolescente ocorrera no dia 14 de março de 1955. Depois de 4 longos meses de uma enfermidade dolorosa, que zombaram todos os recursos da ciência médica, torturando o coração dos pais, que vinham definhar a mimosa filhinha sem que um só alívio lhes pudesse
ser ministrado. Por isso mesmo, naquela manhã de setembro de 1957, faziam quase 2 anos que a menina morreu, né? O senhor Antônio Augusto dos Santos e sua esposa ainda se confessavam intimamente abalados pelo drama que lhes mortificara o coração, sofrendo a saudade dos risos cativantes daquela que partira, entre lágrimas e flores, e cujo vulto querido não mais era visto, a subir e a descer as escadarias da casa, ou colhendo as flores do caprichoso jardim que sua mãe zelosamente cultiva ainda hoje. Traíam ambos, pois, pesar e amargura, ao se referirem ao fato doloroso que, sobremodo, comovia os ouvintes. É bem certo que o médium, cujos labores inerentes à faculdade se estenderam já por um período longo, passa a adquirir percepções variadas e singulares, espécie de uma visão toda especial. Percepções que, em determinadas circunstâncias, o levam a aprender não só algo do pensamento e das intenções alheias, como até mesmo as vibrações existentes nos locais visitados, permitindo-lhe captar também detalhes que se relacionam com as passadas existências das personalidades que neles vivem. Então, ela está dizendo o seguinte, que com a experiência, com o tempo, com a maturidade e com o estudo constante, o médium vai se aprimorando, entendeu? O médium vai se aprimorando. E aí entra a questão da clarividência, da psicometria, tudo isso vai se desenvolvendo. E esse médium vai sendo capaz de captar vários detalhes de tudo que se encontra ali, né, naquela situação, né? Inclusive, vai ser capaz de captar as vidas passadas, como nós já estudamos, né? Lembra lá da chácara que ela viu, que era uma chácara que tinha escravos, ela viu o escravo apanhando, o escravo se lamentando, como ela também viu naquela casa dos espanhóis, lembra? Então, tudo isso vai ficando mais claro e mais fácil do médium perceberem. Por isso que ela diz aqui, ó, ela inicia o parágrafo assim, é bem certo que o médium, cujos labores, trabalhos inerentes à faculdade, trabalhos voltados para a área mediúnica, se estenderam já por um período longo, então há muitos anos ela faz isso, passa a adquirir percepções variadas e singulares, espécie de uma visão toda especial. Percepções em determinadas circunstâncias o levam a apreender não só algo do pensamento e das intenções alheias, com até mesmo as vibrações existentes nos locais visitados. Então, ela capta até as vibrações dos locais visitados. Permite a ela ver todo esse passado, né? Continuando aqui. Aí ela diz assim foi que, penetrando pela primeira vez o solar da família, quando ela fala solar da família, já dá para perceber que era um casarão, né? O solar da família Santos, edificação graciosa, em estilo colonial português. Era uma família descendente de portugueses, ricos, né? Muito dinheiro, sem conhecer qualquer dos seus membros e nada absolutamente que com este se relacionasse nossas percepções mediúnicas. Em vez de uma residência em estilo colonial português, fizeram-nos entrever e sentir um estranho ambiente artístico, suntuoso e evocativo, mas no estilo da velha Índia, e não de Portugal, o qual nos envolvia e penetrava, como se o distinguíssemos por quadros sugestivos que outra vontade, independente da nossa, olha aí, que outra vontade, independente da nossa, nos decalcava no íntimo do ser. Então, era uma casa toda do estilo colonial português, né? Muito luxo, mas sabe, e ela não conhecia a família, nunca tinha entrado em contato com nada relativo àquela família, mas quando ela entra na casa, e era uma casa suntuosa, no estilo colonial português, ela se sentiu um estranho ambiente artístico,
né? Suntuoso e evocativo, mas não no estilo colonial português, no estilo da velha Índia. E olha que a Índia é bem distante de Portugal, né? No estilo da velha Índia, e não de Portugal, o qual nos envolvia e penetrava. Como se distinguisse, se percebêssemos isso, por quadros sugestivos, mas não eram dela. E outra vontade que se fazia presente ali decalcava no íntimo ser, independente da nova, nos decalcava no íntimo ser. Então, ela percebeu que havia naquele ambiente uma outra vontade, quer dizer, um outro espírito, daquela outra vontade, que fazia com que essas imagens da Índia penetrassem nela, Ivone Pereira. Tá? Muito interessante isso. A força da outra vontade sobre ela. Percebeu? Havia uma outra vontade ali se impondo sobre Ivone e fazendo Ivone perceber o que aquela vontade queria que Ivone percebesse. Não aquele ambiente do luxo português. Muito interessante o que ela está dizendo aqui. Continuemos. Sob tal injunção, quer dizer, sob tal força que se fazia sobre ela, na outra vontade, cercavam-nos não os aposentos confortáveis, modernos, porque isso se passou em 57, já era moderna, né? Para ela, era realidade modernos, do século XX, que ela está querendo dizer, né? Que se vê no solar, onde essa família vivia, mas velhas arcadas de estilo oriental, quer dizer, toda a mobília, tudo aquilo, decoração, né? De estilo oriental, afinal, a Índia, né? Portas rendilhadas, como joias de filigranas, que não tinha na casa por estilo português. Tinha nessa casa que ela estava vendo. Varandas com formosos balaústres, tetos esculpidos com altos relevos reluzentes, como pintados a ouro, salões dourados com reposteiros flexíveis. Enfim, panorama íntimo, tipicamente hindu, Índia, aristocrata, gente de dinheiro, refinado, uma como vertigem engolfou o nosso espírito. Então, Ivone, de repente, sentiu uma vertigem se derramando sobre ela. Né? Nossas energias mediúnicas, nos primeiros momentos, se abalaram, premidas pela força vibratória do fenômeno. Foi um fenômeno tão forte que ela foi abalada, alinhando-nos do que em derredor se passava e impossibilitando-nos de compartilhar a conversação durante os primeiros minutos. Ela ficou tão abalada que é como se ela saísse do ar. E ela não conseguia falar com as pessoas que estavam ali. Ela estava sentindo aquele envolvimento e ela não estava conseguindo conversar com as pessoas. Refazendo-nos, olha a médium, com conhecimento, com preparo. Ela estava percebendo tudo isso, ela sabia que não podia continuar assim. Refazendo-nos pouco a pouco, não sem estranhar, porém a singular visão que nos fora dado distinguir por meio do sexto sentido, lembrando-nos de que o senhor Santos, que era o chefe da família, era português nato, nascido em Portugal e veio para o Brasil. Seus filhos eram brasileiros, eram 6 filhos. O que desencarnou ficaram 5. Seus filhos brasileiros. E sua esposa, igualmente brasileira, mas descendente de portugueses. Os pais da esposa dele eram portugueses, mas a mulher dele, como os filhos, nasceram no Brasil. Não existindo, portanto, quaisquer razões que justificassem o panorama hindu estampado nas vibrações ambientes. Então, toda a família era ligada a Portugal. Ele era português, os filhos e a esposa brasileiros, mas a esposa era filha de portugueses. Então, não havia nenhuma ligação com a Índia naquela família. A não ser
que se recorresse à ligação de Portugal com a Índia. A gente sabe, né? Que Portugal teve muita ligação com a Índia, lembra? A história conta como foi descoberto o Brasil, que os caras queriam ir para a Índia e acabaram aqui. Portugal já fazia lá, no período colonial, comércio com a Índia. Então já tinha essa ligação marítima, comercial com as Índias, né? Então ela diz aqui, a não ser, ela está dando uma possibilidade, que se recorresse à ligação de Portugal com a Índia, nos dias do passado, onde a participação do senhor Santos, espírito, aí ela está pensando, vai que esse homem, lá no passado, numa de suas reencarnações, teve alguma ligação com a Índia, ou de alguém da sua família, né? Em anteriores existências. Poderia influir na aura espiritual, olha aí a atmosfera espiritual que nós estudamos, desse pressuposto atuante do passado. Daí adivinha, então, as percepções por nós sentido. Vai que ela pensou que alguém da família, ou o senhor Santos, ou alguém da família, numa vida passada, tivesse reencarnado na Índia. E, de alguma maneira, né, tivesse permitindo que essa atmosfera espiritual ali presente e ela, Ivone, tivesse entrado em contato com essa atmosfera espiritual, desse atuante, desse pressuposto atuante do passado, que poderia ser de um dos encarnados ou até alguém desencarnado ali da família. Mas ela percebeu aqui, ó. Ela diz aqui, ó. Ou de alguém de sua família em anteriores existências, poderia influir na aura espiritual, que nós já estudamos, que a aura não é um termo que Kardec usa. Ele usa o termo atmosfera espiritual. Né? Aí continua Ivone, não obstante tais choques e estranhezas psíquicas, calamos-nos receosos de cometer uma impertinência ou indiscrição se algo comunicássemos do que percebemos. Então, ela resolveu não falar nada para a família da história da Índia. Ela tinha percebido ali. Oi, fala, Vera. Vera, quer falar alguma coisa? Não, Não, até que não. o microfone aqui falou, viu uma voz. Então, entendeu? Ela não quis tocar no assunto. Ela não quis tocar no assunto, porque vai que isso podia trazer algum desconforto ali para a família. Então, ela ficou em silêncio, né? Então, aí ela diz aqui, né? Abstendo-nos, pois, de qualquer revelações ou indagações, muito embora soubéssemos ser o chefe do solar, visitado assaz simpático a todos os filhos. Ela sabia que o seu Santos, que era o dono, chefe da família, ele era simpático ao espiritismo, tá? Ele era simpático ao espiritismo. De outro modo, tantas são as impressões, visões, panoramas, descobertas mesmo, que o médium obtém em cada local para onde as circunstâncias o requisitam, que, se os narrasse todos, torna-se enfadonho, desacreditado, ridículo, considerado fadático, obsidiado. Então, ela diz assim, é tão comum, no caso de médiuns como ela, você perceber muitas coisas dos locais que você vai, no caso da psicometria, né? Que às vezes é melhor você não ficar contando isso, porque vai ficar chato, né? Vai ter gente que, de repente, vai inventar coisa. Por exemplo, vou só citar um exemplo agora que me veio à cabeça, que é de Ivone mesmo. Eu li essa semana um companheiro que colocou, eu até compartilhei isso na nossa página no Facebook, porque é um texto que esse companheiro faz, escreve, interessante, até sobre Ivone do Amaral Pereira. Né? Ele escreve várias coisas sobre Ivone, sobre a obra de Ivone, e ele coloca uma coisa aqui, é,
Ele está falando, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, ele está falando sobre Ivone do Amaral Pereira, sobre a mediunidade dela, sobre o trabalho que ela faz, e ele faz um comentário que é bem parecido. Eu achei aqui. Quem conhece a nossa página no Facebook é Sociedade dos Estudos do Espírito Francisco de Assis, é uma página no Facebook. E eu postei lá 4 artigos que foram escritos sobre Ivone Álvaro Pereira. E esse eu achei interessante, mas ele tem direito de pensar o que ele quiser. O parágrafo diz assim: não é sem razão que médios como Ivone Pereira fazem falta em nosso movimento. Ele está falando atualmente. Olha só o que ele diz. Pode-se questionar, com ou sem razão, se seus escritos expressam ou não a verdade, ou uma verdade. Cabe, com todo direito, colocar em xeque a validade de certas informações que ela, Ivone, veiculou, sobretudo em memórias de um suicida. O que não podemos jamais é negar sua seriedade, seu compromisso com a verdade e sua lucidez, o que a distinguem como médium e espírita, e, no mínimo, deve despertar o nosso respeito e admiração. Então, ele diz aqui, presta atenção, pode-se questionar, com ou sem razão, se seus escritos, o que ela escreveu nas obras, expressam ou não a verdade, ou uma verdade. Cabe, com todo direito, quem quiser criticar, pode criticar, ele dá liberdade, as pessoas têm essa liberdade, com todo direito, colocar em xeque a validade de suas informações, né? No que tange aqui, aí ele fala, né, que fechou aqui, a validade de certas informações, que ele diz que a pessoa pode botar em xeque, né? A validade de certas informações que ela veiculou, sobretudo no livro Memória Suicida. Então, reparei, ele está dizendo que informações no livro Memória Suicida e alguns críticos de Ivone não concordam, acham que aquilo não é a verdade. Ele diz: a pessoa tem o direito a criticar a obra, mas não pode negar a grande médium que ela era, que ela foi e é. Então, logicamente, nós não podemos impedir ninguém de pensar como quer, de criticar, o que quiser, de acreditar ou não. Mas insiste isso. Percebeu? Por isso que ela diz aqui, né? Ela deixou bem claro aqui, eu vou repetir. Não obstante tais choques e estranhezas psíquicas, ela não quis contar para a família o que ela viu na casa sobre essa história indiana, né? Por quê? Porque ela ficou com medo, né? Receou que criasse um clima meio desagradável ali, de repente a família podia não gostar, podia não entender, apesar do chefe da família ser simpático à doutrina. E ela diz aqui, ó, de outro modo, são tantas as impressões, né? Isso aqui a gente deve sublinhar. De outro modo, são tantas as impressões, visões, panoramas, descobertas mesmo, que o médium obtém em cada local que vai, para onde as circunstâncias o requisitam, que se os narrasse todos, tornar-se-ia enfadonho, desacreditado, ridículo, considerado fanático obsidiado. No livro Memória de Suicida, Ivone traz para a gente um mundo que a gente desconhece. Eu, Rose,
Não duvido uma vírgula do que Ivone escreveu ali. Mas todos têm direito de pensar como quiser. Não é? Nós temos que ter esse direito às pessoas. Mas ela fala isso. E se ela fosse contar tudo que ela viu enquanto em desdobramento no trabalho, muita gente ia dizer que ela era maluca, né? Ia desacreditar, ia achá-la ridícula, mentirosa, mistificadora. É o que ele fala aqui, esse autor, um autor muito sério. Ele diz: todo mundo tem o direito, e é verdade, né? Mesmo a Ivone jamais tiraria o direito das pessoas pensarem como querem pensar, tá? Então ele disse aqui, claro, né? Não é sem razão que médios como Ivone fazem falta em nosso movimento. Pode ser, ele diz, pode se questionar, pode se duvidar, com ou sem razão, se os escritos dela expressam ou não a verdade, ou uma verdade. Todo mundo tem direito de colocar em xeque a validade de certas informações que ela veiculou, sobretudo em Memória Suicida. Também acontece isso com a obra de André Luiz. O Chico Xavier, muito questionado por muitos espíritas, não vou falar de não espíritas, porque não espírita não conhece a obra. Muitos espíritas questionam a obra de André Luiz, por isso questionando também o médium. Porque vem coisas tão. Oh, desculpa, meu remédio. Vem coisas tão fantásticas sendo trazidas. Ai, meu Deus do céu. Sendo trazidas ali. Deixa eu desligar essa coisa aqui que fica tocando. Ai, meu Deus do céu. Onde está? É que eu boto. Aqui, ó, já achei. Para negócio de remédio, aí eu fico. Transtoca e eu não sei tirar. Pronto. Muitos espíritas, eu vou frisar isso, não é não espíritas, criticam de forma até grosseira, porque eu acho que criticar é uma coisa, falta de educação é outra. Não é porque eu não concordo com o que o escritor escreveu que eu vou ser desrespeitosa com ele. Chamando, por exemplo, Emmanuel de padreco. Tá? Então, muitos criticam a obra de Emmanuel, muitos criticam a obra de André Luiz, eu estou falando dos amigos espirituais, muitos criticam a obra de Joana de Ângeles, dizendo que é fantasia, que é aquela coisa toda. Espíritas. Eu só tenho direito de fazer a crítica que quiser. Mas eu só peço um pouquinho de educação, que é bom para caramba, né? Que tenhamos educação. E é o que a Ivone fala aqui. Se ela fosse contar tudo que ela viu, a coisa ficaria até enfadonha, e aí as pedras que já jogam, jogariam em um número muito maior. Eu não tenho por que duvidar. Mas ele disse aqui, pode duvidar do texto dela, mas nunca não podem duvidar da seriedade da médium. Quem quiser, vai lá na nossa página, Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, no Facebook. Eu vou botar o link de novo. Eu postei vários artigos sobre Ivone lá e tem outras coisas lá. Você pode ver. O Zé Marco está se visitando. Eu vejo lá ele curtindo. Entendeu? Hum. Fala, Zé. Não, é isso. Eu ia fazer uma colocação, esse negócio de Emmanuel, Padreco, mas deixa para uma outra oportunidade. Não, tá No legal. futuro. Isso. Já estamos em cima da hora aí. Então, meus amigos, é o que ela diz aqui. A vida desses médiuns não foi fácil. Né? Encarnados levaram pedrada. Desencarnados, como Chico e Evone, continuam levando pedrada. Continuam levando pedrada. Mas ela coloca aqui. O que ela viu, o que ela teve contato da vida inteira, são coisas extraordinárias e ela não tem nem como contar, nem como narrar. Né? São coisas fantásticas. A obra dela é maravilhosa, é maravilhosa. Então, por isso que nós estamos convidando a todos vocês, 9 de março, 16h30, primeiro Seminário Espírita Ivone do Amaral Pereira, mediunidade, assim, vai ser maravilhoso, com certeza. Bem, gente,
No próximo parágrafo, que diz assim, de passagem acrescentaremos, coloquem a data aí, 4 de março de 2024. É semana que vem, né? E aí o Zé Marcos, se quiser, pode fazer o comentário dele, que com certeza vai ser bastante interessante. Então, Não, essa. Ô, Rose, olha, amigo. já não é a finalidade da reunião, entendeu? Era uma coisa mais em particular. Posso conversar com as colegas também que estão presentes aí. É porque esse lance de chamar criticar a Ivone, Ivone não, desculpe, a Joana, falar que o Emanuel é padreco, isso tudo está muito ligado ao momento político, a Ah, partir do momento, certo? A partir do momento das colocações do Divaldo e de outros. Aí é. os caras se revoltam e ficam batendo onde não devem, Não, e também entendeu? é questão também de falta um pouquinho, sabe de quê? Apesar do estudo, falta um pouquinho de estudo. Principalmente Kardec. Que nunca vi Falta principalmente Kardec respeito. que é desrespeitoso com ninguém, né? Isso, Então, isso aí. se a pessoa defende tanto, a pessoa diz que eu sou Kardec de fio a pavio, então eu tenho esse fio a pavio, ficou uma brecha, porque eu nunca vi Kardec ser desrespeitoso com ninguém. Ele, muitas vezes, era firme nas suas críticas, mas Isso aí. desrespeitoso nunca. E não devemos ser desrespeitosos com ninguém. E também aquela coisa, às vezes a pessoa estuda muito e se perde também nos seus estudos. E esquece da frase maravilhosa de Sócrates: sei que nada sei. Né? Então, nós vamos encerrando aqui. Hoje nós vamos receber o nosso querido irmão Antônio Mário, que vai fazer a nossa palestra. Ele é do Centro Espírita, Centro Fé, Amor e Caridade, ali em Pau da Fome. E ele vai conversar com a gente na nossa palestra. Tema assim, maravilhoso, né? Ele vai falar sobre inquietação e crueldade. Esse tema está no livro Lampadário Espírita, capítulo 44. Inquietação e crueldade. Um tema bastante atual. Daqui a pouco a gente volta, tá? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aos amigos espirituais, por essa oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui estudando essas obras maravilhosas, que elas possam nos fortalecer, nos auxiliar nas nossas tarefas doutrinárias, na nossa vida, para que a gente se torne bons trabalhadores a serviço do Senhor, tá bom? Vamos dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa palestra para você. Obrigada, amiga. Obrigado. Bom trabalho para vocês.